Olá, graça e paz da parte do Eterno, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como você está? Tudo bem? Eu espero que sim. Nós estamos bem também. Hoje estamos aqui para comentarmos a lição de número 8 do dia 21 de agosto de 2022. Vamos estar falando sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Identidade, não identidade, tá? Nós vamos falar sobre essa lição que vai ser para o próximo dia 21, domingo próximo agora, nós estaremos com essa lição maravilhosa. Texto áureo: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática da nossa lição: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Então nós mantemos isso como um distintivo, a doutrina do batismo no Espírito Santo. Vamos em frente. Introdução. O tema desta semana é o movimento sutil que visa enfraquecer a identidade pentecostal. Ele é real e já está entre nós. Antes nós tínhamos uma perspectiva, nós tínhamos uma suspeita de ter esse movimento sutil. Não, hoje ele já não é suspeita, hoje ele é real, está em nosso meio. Eu estou aqui com a minha canequinha, tá? Com um chá que eu fiz, porque minha garganta não está bem. Nós estamos passando aqui em Foz do Iguaçu um clima assim, esquenta, esfria e não há corpo que resista. Então se você me ver tomando um chazinho, é para que eu aguente falar com você essa aula maravilhosa. Por que o enfraquecimento? Por que está enfraquecendo? Porque nós não falamos, porque nós não pregamos. A realidade é isso, ó, olhe bem, há quem trabalhe para enfraquecer. A liberdade das manifestações de língua, a manifestação dos dons espirituais no culto, as línguas como evidência inicial do batismo do Espírito Santo. Então tem quem trabalhe, tem quem vá contra, tem quem fale que não está a favor disso. E nós pecamos muitas vezes não ensinando a igreja, não falando. Eu não digo, pastor, mas eu prego na minha igreja. Eu falo sobre, sim, uma pregação, mas eu digo um estudo sistemático de 2, 3, 4 lições, né, sobre o Espírito Santo, falar dessa pessoa maravilhosa do Espírito Santo, falar a respeito das línguas como evidência inicial, tá? Porque há quem negue. Então, por isso, nessa presente lição, ela vai abordar o Pentecoste bíblico, o distintivo pentecostal de nossa igreja, mantendo a chama pentecostal acesa. Precisamos preservar essa identidade nossa. Nós temos raízes, nós temos uma identidade. Então nós precisamos preservar. Como? Ensinando, levando a cada um o estudo, falando, pregando sobre isso. Nas terça-feira, aqui em Foz do Iguaçu, onde o estudo bíblico é nas terças, falar sobre o Espírito Santo. E nós às vezes não falamos sobre o Espírito Santo. Vamos para frente. Batismo, uma verdade revelada nas Escrituras. Ó, Atos 1:5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Essa palavra de Jesus em Atos 1:5, antes dele ir ao céu. Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual distinta, diferente, não é igual à salvação, tá? E é uma verdade apresentada nas Escrituras. Isso é o mais importante. Ela é distinta da salvação, ela é diferente, mas é uma verdade apresentada nas Escrituras. Ser batizado no Espírito Santo, né? Qual o propósito fundamental de ser batizado no Espírito Santo? É uma busca, é uma aproximação, é um relacionamento, né, com Deus real e pessoal. Se ele é pessoal, nós vamos nos relacionar, nós vamos falar com ele através do quê? Do batismo com o Espírito Santo.
Pentecostalismo bíblico. Deixa eu só explicar um pouquinho sobre o Pentecoste, tá? A expressão pentecostalismo, ela procede do vocabulário grego Pentecosté, que significa quinquagésimo. Uma definição assim mais, né, técnica, tirado do Strong, e você sabe muito bem de onde é tirado. Propriamente quinquagésimo, referindo ao Festival do Pentecoste, um festival de um dia celebrado no final da colheita da cevada. Este foi um momento alegre, de dar grandes graças a Deus. Eu tirei do dicionário, por isso está aí, de dar grande graças a Deus. Tá? Esse é o dia do Pentecostes. Nós vamos falar sobre ele mais lá na frente, tá? Vamos explicar por que esse grande, né? Tópico 1 aqui, esse é o... Deixa eu explicar antes, só um pouquinho, antes de nós entrarmos no tópico 1. O que eu trago não é a lição em si. Na realidade eu até pensei, sabe? Eu até pensei em trazer a lição bíblica e eu ia comentar os tópicos um por um, os subtópicos também. Mas Deus me deu, eu lembrei que eu tive uma aula sobre o Espírito Santo e eu quero trazer essa aula que eu tive para vocês. Eu quero trazer o conhecimento que eu tive para vocês sobre o Espírito Santo. Então, o que significa primeiro ser batizado no Espírito Santo? É a primeira coisa que nós vamos entender. Primeiro, a história. A igreja e o Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo ele aparece a primeira vez em Gênesis 1 e 2. Você lembra lá em Gênesis 1 e 2 o que diz? Vamos pegar a nossa Bíblia eletrônica, né? Que agora o celular é tudo na nossa vida. É Bíblia, é agenda. É uma bênção de Deus, né, para nós. Gênesis 1, capítulo 2 diz o quê? Que o Espírito pairava sobre as águas, né? Pousar, ele precisa pousar. E nós vamos trazer as 3 vezes em que Noé solta a pomba, tá? Nós vamos explicar isso aí. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz: e a face do abismo, né? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face dos abismos. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Noé, ele solta 3 vezes a pomba, né? Como símbolo do Espírito Santo. A pomba é símbolo do Espírito Santo. Você lembra que Noé soltou o corvo e ele não volta. E ele solta a pomba e ela volta. Vamos ver isso aí bem explicadinho. Primeiro, nós temos a arca de Noé. A arca como símbolo, como trono de Deus. Por que como trono de Deus? Você sabe o que aconteceu dentro da arca? Você sabe como que era a vida dentro da arca? Não sabe, né? Nós temos uma perspectiva, nós temos uma imaginação de uma vida cotidiana lá, mas nós não sabemos. Assim é o trono de Deus. Nós sabemos algo, a Bíblia revela tudo, mas o preto no branco, como diz assim, né, nitidamente nós não temos essa explicação. Noé, pela primeira vez, envia o Espírito Santo. E ele não encontra onde pousar e retorna à arca. Por que ele não encontra? Porque as águas pairavam. Não haviam abaixado ainda do dilúvio. As águas não haviam secado ainda. E ele imagina quanta sujeira, quanta carne estragada, quantos mortos, animais, pessoas, quanta sujeira, ele não tinha como pousar. Por isso que ele não pousa, às vezes, no seu coração. Por isso que muitas pessoas não recebem nem o Espírito e nem o batismo. O coração está cheio de impurezas, cheio de mágoas, de tristeza, de rancor. Você tem que tirar isso. Então ele não pousa, ele retorna para o lar dele. Gênesis, ele volta, né? Ele retorna à arca. Gênesis 8 e 10, 7 dias depois, Noé solta. E ele traz o quê? Um galinho de oliveira. Ele encontra um lugar ainda que temporário, porque para ele tirar ele teve que sentar. A pomba ela teve que sentar para quebrar um galinho de oliveira. Ela encontra um repouso e nós vemos esse pouso, esse segundo em Jesus, no batismo do Espírito Santo, quando ele foi batizado nas águas e sai, o Espírito pousa sobre ele. Mas quando ele morre na cruz, o Espírito retorna de novo.
E pela terceira vez, 7 dias depois, Noé solta. E é cumprido o dia do Pentecoste, em Atos capítulo 2. Ele vai e não volta mais. Ele não retorna mais à arca. Ele não retorna mais ao trono de Deus. Ele agora encontrou morada. E eu vou colocar isso aqui tudo para você ver como foi. Dá uma olhada aí, veja lá. Primeiro dia, Noé solta, ele não encontra, retorna. Segundo dia, ele solta, encontra um pouso, mas ainda na cruz, ele retorna, né, com Jesus. Quando Jesus é assunto ao céu, ele diz, eu não posso ir, se eu não for, o Pai não pode enviar o outro. Mas 7 dias depois ele solta e a terceira vez ele vem e encontra morada no seu e no meu coração. Que maravilha é o Espírito Santo. Esse Espírito Santo prometido. Os discípulos deveriam esperar esse cumprimento em Jerusalém. Não há dúvida que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é uma referência ao batismo. Uma referência a sermos batizados com o Espírito Santo. Vós sereis batizados com o Espírito e com fogo. Vamos entender como que age, né, esse Espírito Santo, como que ele age na minha, por que que nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. Vamos, agora eu vou deixar já de início na sua tela. Primeiro nós temos o tabernáculo, o átrio, onde fica ali a bacia, a lavagem de água, o lugar santo e o santíssimo. Esse é o átrio. Ele pode ser comparado também ao corpo humano, né? O átrio, o santuário, parte do lugar mais santa, o santíssimo, onde Deus habita, o oráculo, o sagrado, 1 Coríntios 13:16, que é o teu corpo, tá? O nosso corpo. É referente o lugar santíssimo ao espírito humano, que é onde nós falamos com Deus, onde nós temos comunhão direta com Deus. Nós temos a alma, que é o lugar santo, e o corpo, o átrio. Ali entre a unidade, esse vínculo, é o primeiro véu entre o corpo e a alma, é a divisão. Depois nós temos a divisão da alma e do espírito, onde a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito. O corpo fala de um mundo físico, das nossas ações, do nosso agir aqui. Lavagem do pé, por exemplo, né? Lavar os pés é um ato físico nesse mundo, tá? E os sacrifícios da vida que nós temos que fazer. Já o lugar santo é a mente, onde nós pensamos, onde age até a concupiscência da carne ali. Isso lá não tinha, né? Mas hoje nós temos essa concupiscência. É da comunhão da mesa, quando, claro, a palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito e nós somos transformados. Então o lugar santo é o lugar da mesa, dos pães, da comunhão, da adoração, dos pensamentos nossos. Esse é o lugar onde o Espírito Santo vem agir através do nosso espírito como um espírito de Deus. Tá? O lugar santíssimo é onde nós guardamos a palavra, onde nós escondemos a tua palavra para não pecar contra ti. É assim que o salmista Davi, né? Escondi, e nós escondemos. Escondi a tua palavra para não pecar contra ti. Isso tudo você vê onde? Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que Deus quer você de corpo, alma e espírito. Esse primeiro véu é a circuncisão de Romanos capítulo 2, versículo 29. Vamos ver o que diz Romanos 2 e 29 sobre a circuncisão. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia digital. Deixa eu mudar aqui e abrir para você me ver mexendo no celular. Né? Romanos capítulo 2, versículo 29. Diz assim, o 29. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então essa é a circuncisão que não é na carne, a do véu. Essa é a circuncisão que não é na carne. E o que acontecia no antigo, antes,
quando Deus criou o homem, ele saía para falar com o homem. Era Deus que vinha de encontro ao homem. Era Deus que saía do seu trono e andava, sua voz vinha até o homem. Depois da queda, o que acontece agora é o contrário. É nós que precisamos ir até Deus. É nós que precisamos nos achegar a Ele. Esse é o corpo humano dentro do tabernáculo. Talvez outra aula nós podemos trazer um pouco mais sobre o tabernáculo, tá bom? Vamos em frente então? Esse é o relacionamento, isso é onde o Espírito Santo ele age. Então, ser batizado, ó, batismo com o Espírito Santo, bem no rodapé aí, é quando o Espírito Santo sai do nosso espírito humano, enche a nossa alma e o corpo, tá? E nós, assim, manifestamos a presença dele dentro de nós. Vamos ver como isso funciona? Olha aqui, ó. Olhe bem, deixa eu colocar para você aqui. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. No presente contexto, cheios do Espírito Santo refere-se a ser batizado no Espírito Santo. Mas em outras partes do Novo Testamento, cheio do Espírito Santo indica uma vida na plenitude, no fervor do Espírito. Então vamos ver, ó, eu aprendi essa aula, deixa eu colocar aqui inteiro para você. Eu aprendi esse exemplo e achei maravilhoso, tá? Achei maravilhoso. Até fico assim meio alegre e eu sinto a presença de Deus quando eu falo do Espírito Santo. Porque ele é real, ele é presente. Eu sei que nós estamos numa aula, e a aula ela tem que ser explicada, mas existem aulas que a gente não consegue não sentir a presença dele. Então vamos ver como o filtro. O filtro cheio ali é o nosso espírito humano, que é cheio do Espírito Santo. Quando você enche de água toda essa parte, deixa eu passar o mouse aqui para você ver, ó. Quando você enche toda essa parte de água aqui, esse aqui é o santuário, tá? Em 1 Coríntios 3:16, a tradução traz outro sentido, tá? Deixa eu achar aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó. Não sabeis vós que sois templo de Deus? Na realidade ali fala santuário, você é o lugar santíssimo, tá? Você é o santuário santíssimo, onde você dobra o joelho e está no santíssimo falando com Deus. Vamos voltar. Então você é cheio. Você é cheio do Espírito Santo aqui. O coração é o filtro. Mas é filtrado pela palavra, que ela penetra nas juntas e medula, no coração do homem até a divisão. Então o coração filtra, porque você está cheio do Espírito Santo. Então seu corpo, sua alma se enche. O Espírito Santo enche a sua alma e seu corpo. E daí o que acontece? A sua boca solta, que é a torneirinha. E o que ela solta? Os dons, línguas, enfim, profecias, é os dons. Ou o fruto, que são os atos. Os dons saem pela boca e os frutos pelos atos. Aí nós temos onde Deus habita, o santuário, o nosso espírito com o espírito dele, opera no santuário para o lugar santo, enche o lugar santo, que é o nosso corpo. E a torneira é o átrio, onde nós soltamos. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como que a sua boca está? Ela solta algo do Espírito Santo ou você anda dizendo coisas que não condiz com o Espírito Santo? Eu sei que nós estamos defendendo hoje aqui que o batismo do Espírito Santo ele vem com línguas estranhas. Mas o batismo no Espírito Santo é muito mais do que isso. Envolve o fruto que vem os atos. E nós temos que ter uma boca que fale do Espírito Santo. Mas não que só fale, mas os atos da nossa vida estejam ligados ao Espírito Santo. E como que você está? Como que está a ação do Espírito Santo? Ele está enchendo você? Ou só é uma defesa teológica de que o batismo do Espírito Santo é acompanhado com línguas? Eu só falo, mas os meus atos não condizem?
Você sabe o que diz em Mateus 7? Muitos me chamarão Senhor de Senhor, mas eu vou dizer, apartai-vos de mim que não vos conheço. Então, batismo no Espírito Santo, ele vem como revestimento para nós termos atos. Atos. Está vendo aqui, ó, do seu ladinho, ó, o mouse passando de atos, não é só de boca, tem na boca sim, mas de atos para falarmos, para andarmos, para nos comportarmos como Jesus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos em frente. Duas bênçãos distintas. Com Deus em Cristo nos concede duas bênçãos espirituais distintas. Conversão, que é a salvação, e batismo no Espírito Santo. São duas coisas distintas, diferentes umas da outra, tá? Vamos ver essas duas bênçãos distintas? Romanos 10:9 diz, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Boca se faz a confissão para a salvação, coração se crê para a justiça. Quando o homem crê, se arrepende, torna-se salvo, porque o Espírito Santo, o que ele faz? O que ele faz? O que o Espírito Santo... Você já respondeu, ele convence. Ele convence o homem do pecado. Por que do pecado? Porque ele não crê em Cristo. Então é preciso o Espírito Santo. Eu falo, eu me preparo, e nós vamos ver sobre preparo. Mas quem convence é o Espírito Santo. Da justiça, por quê? Porque o homem rejeita o sacrifício da cruz. O homem rejeita o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele não aceita. Então, primeiro ele tem que crer em Cristo. Depois ele vai aceitar o sacrifício. E do juízo. Quando ele rejeita o sacrifício, o que vem? Não vem, rejeita o sacrifício. Não crê em Cristo, então vem a condenação. Atentamos para alguns pontos específicos. Olhe bem, quem nasce de novo tem o Espírito Santo. João capítulo 20, 22, Jesus diz, ali diz que Jesus soprou o Espírito Santo neles. Isso fala de nascer de novo, de nova criatura, tá? O Espírito Santo habita quando você aceita, quando você crê, quando você recebe o Espírito Santo, ele habita como habitação no corpo do homem. 1 Coríntios 3,17, não sabeis que vosso corpo é templo, santuário? 6:19 ele fala da igreja toda. Não sabeis que nós somos templo, somos santuário da habitação do Espírito Santo? E 3, quem não tem o Espírito Santo não é cristão. Eu não estou dizendo falar em línguas, eu não estou dizendo ser batizado, eu estou dizendo receber o Espírito Santo. A experiência do batismo no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, já falamos sobre isso. Os discípulos já tinham vida eterna antes do Pentecoste. Eles não precisavam ser batizados para ter vida eterna, eles precisavam receber Jesus, aceitar Jesus, crer e receber o Espírito Santo. Todos presentes no cenáculo por ocasião da descida do Espírito Santo eram crentes. Tá? Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. O revestimento é para servir, é para levar o Evangelho, é para pregar a palavra de Deus. É para ser capacitado. Ali, ó, o 8º, ser revestido, diz respeito à capacitação dos crentes. Tá? 9. Batismo no Espírito Santo trata de uma experiência que ocorre após a regeneração. Ou junto, pode ser os dois juntos, tá? 10. Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecostes e continua até hoje, é atual, não é velho, não é antigo, não é atual. A experiência no batismo do Espírito Santo é para todos, em todos os lugares, todas as épocas. Não é uma coisa que ficou para trás. Não é uma coisa que era lá só para os discípulos. Batismo no Espírito Santo é revestimento de poder, capacitação do crente para pregar o Evangelho
e a capacitação do crente para edificar a igreja. Eu faço isso que eu estou fazendo, não é porque eu sei, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou professor. Não, é porque o Espírito Santo age em nossas vidas para fazermos, tá? Vamos ao tópico 2. Se nós recebemos o batismo do Espírito Santo, então qual é o propósito desse batismo? Perdão, vou tomar mais um chazinho aqui para melhorarmos. Qual é o propósito do batismo do Espírito Santo? Bem, primeiro ele tem uma finalidade, ele precisa ter uma finalidade. Então a capacitação do Espírito para o serviço divino, como? Poder para uma vida santa e um serviço eficaz. Pureza, santificação. Pela língua de fogo foram santificados, foram puros, foram limpos. O revestimento pelo poder de Deus. Proclamação e testemunho de Cristo. Algumas finalidades. A partir do derramamento inicial, né, do Espírito Santo, Lucas registra em várias ocasiões. O derramamento inicial era um cumprimento específico da promessa feita por Jesus e das profecias a respeito da vinda do Espírito Santo. Atos 2,16, Joel 2,28 e 29. Quem não conhece esse texto, né? E naqueles dias derramarei sobre toda a carne. No antigo era específico para uma pessoa. Ele usava um rei, ele usava um sacerdote, ele usava um nazireu, como usou Sansão, ele usou outro nazireu, como foi Samuel, ele usou o rei Davi, Saul, ele usou Elias, enfim, era usado numa pessoa específica, mas agora não, agora é sobre todos. Sabe por que muitas vezes as pessoas não são curadas? Porque nós não nos reunimos. Eu, quando tinha câncer, todo o campo de Foz do Iguaçu e vários outros oravam por mim. Claro que há a vontade de Deus, mas se nós intercedermos junto, por que Eliseu não precisou levantar a mão e fazer? Não, ele disse, vai lá e fala. Por quê? Porque o Espírito Santo não estava dentro dele, mas estava sobre ele. Assim agia o Espírito Santo, sobre, não em. Hoje ele está ele está sobre, ele está morando dentro de nós hoje, tá? A partir desse derramamento inicial, né, resumimos os eventos registrados. Resumindo os eventos, deixa eu falar devagar. Resumindo os eventos registrados em Atos 2, notamos o seguinte, eu me empolguei, me perdoe, me empolguei. Os discípulos receberam o poder do Espírito Santo. Jesus foi glorificado na mensagem do Evangelho, as pessoas ficaram convictas e se converteram. Isso é um resumo do batismo do Espírito Santo que deve acontecer. Capacitação. O termo batismo é imersão. Ser batizado significa o quê? Ser mergulhado, ser imerso. É capacitação para a revelação dos ministérios de Deus, Efésios 13:5, para poder testemunhar de Jesus, profetizar e realizar milagres. Mas vamos entender essa capacitação, né? Lembra que eu falei de preparo? O preparo é meu, é aparelhar, é arrumar antecipadamente, é pôr em condições adequadas para uma atividade posterior. Então, preparo é meu e seu. Aceitar Jesus, crer no batismo, buscar o batismo, estudar a Bíblia, consagrar a vida, orar, isso faz parte do meu preparo e do seu preparo. Isso não pertence a nós. Isso não pertence a Deus, isso pertence a nós. O preparo. A capacidade é o potencial de conter, de acomodar, é de produzir, de executar rendimento máximo. Um exemplo, aquela fábrica reduziu sua capacidade em 50%. Nós vamos aumentar a nossa capacidade em 100% de pregar o Evangelho como? Nos preparando primeiramente e depois recebendo o Espírito Santo, sendo revestido, capacitados para fazermos uma boa obra. Uma necessidade real e atual. É real e atual, não precisamos buscar sim. Porque o Espírito Santo veio no dia do Pentecostes? Olha que interessante.
Porque os discípulos precisavam que sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Atos 1 e 8, né? Todos os crentes devem buscar essa promessa, sua edificação no crescimento, tá? Olhe bem, né? É maravilhoso nós recebemos o Espírito Santo. Porque quando falamos, as palavras, a boca, a palavra sai de mim, mas não é minha, é de Deus, capacitado pelo Espírito Santo. Administrando o Espírito Santo, Jesus, ele vem para quê? Deus tem a sua vontade e Jesus vem cumprir a sua vontade. E no cumprimento da sua vontade, ele é orientado por quem? Pelo Espírito Santo, Mateus 3:16. Vamos ver lá Mateus 3:16? Quando ele é batizado e sai da água, ele recebe o Espírito Santo. Mateus 3:16 diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, orientando. A referência correspondente a Atos 20:22, Paulo disse aos presbíteros da igreja em Éfeso, que estava indo para Jerusalém, mas ligado no mesmo espírito, na mesma vontade. Conforme Paulo testificou diante dos presbíteros em Éfeso, o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, cumprindo a vontade de Jesus. Orientado por quem? Pelo Espírito Santo. Quando Ananias foi chamado para orar por ele, o que Jesus, quando Ananias não quis, né, aliás, o que Jesus diz a ele? Fala, não, ele é um vaso preparado e ele vai ver o quanto ele há de padecer por minha causa. Então, que mais orientado por quem? Pelo Espírito Santo. Não existe regra rígida. Você tem que fazer isso, não, para receber o Espírito Santo. Não, precisa buscar. Essa é a verdade. Arrependimento sincero. Fé nas promessas do batismo e oração e paciência. Você pode ser batizado na primeira oração, como você pode buscar por muitos anos. Ou pode buscar por meses. Mas o certo é que você, que aceitou Jesus, que creu na sua palavra, que se arrependeu, você já tem. Agora você precisa ser batizado no Espírito Santo. Qualificações, essas semelhantes, né, de testemunho do Evangelho. Olhe bem, Pedro disse, cheio do Espírito Santo, as autoridades e líderes. Atos 4 e 8. Ainda ele diz, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Estevão, o que falar de Estevão, cheio do Espírito, viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Filipe, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente, e o eunuco não viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Então Ananias entrou na casa e impôs a mão sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte e veja e seja cheio do Espírito Santo. Ele era um homem bom, Barnabé, cheio do Espírito Santo e de fé. O propósito central do batismo é capacitação espiritual para o serviço divino. Esse é o propósito central, é capacitar o crente, o batismo, né, para o serviço divino, para a proclamação do Evangelho, tá? O recebimento e a evidência do batismo do Espírito Santo, estamos caminhando para o final, aguente mais um pouquinho, nós vamos, né? Primeiro, as outras línguas, glossolalia, são ininteligíveis e evidência externa. Desculpa mais uma vez. Física inicialmente o batismo inicialmente o batismo no Espírito Santo.
A declaração de fé diz, mas somente a evidência inicial, pois a evidência contínua da presença especial do Espírito Santo como fruto e manifestação dos dons. Por isso nós defendemos uma evidência de ser batizado no Espírito Santo é falar em outras línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Vamos ver lá? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Vamos ver lá o que diz 1 Coríntios 14 e 26. Não, é aqui isso. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Fazei tudo para quê? Para edificação. Se alguém falar em língua desconhecida, né, não havendo intérprete, né, faça-se por 2, quando muito 3, por sua vez haja intérprete. O 39 ele diz assim, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em língua. Não é para proibir, é para incentivar, é para falar. Claro, tem que ter salmo, tem que ter profecia, tem que ter línguas estranhas, mas com ordem e decência. E diga-se de passagem, os cultos que eu tenho visto aqui da Assembleia de Deus em Foz do Iguaçu tem muita ordem e decência, e Deus usa. Talvez se nós buscarmos, não depende do pregador, do pastor, mas da minha pessoa, se nós buscarmos um pouquinho mais, ele ainda vai usar mais ainda. Função, havia uma função das línguas. Olha que interessante, a confusão, né, a diversidade em Babel separou os povos, e a confusão das línguas do Pentecoste uniu os povos. Por quê? Porque não é uma confusão, né? Mas, digamos assim, eles ficaram confusos porque eles eram de uma língua, de um idioma diferente. Falou, mas nós estamos ouvindo. Então causou uma certa confusão, mas não separou o povo, mas uniu o povo. Esse batismo, não novo, mas esse derramamento do Espírito Santo em Atos 2 e 4. Eles sinalizavam a presença do Espírito. Conversamos com Deus em mistério. Paulo descreve lá que eu li, 1 Coríntios 14, 14. Vai dizer assim, olhe, o 14, 14. Porque se orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, quando eu oro em línguas estranhas, é para minha edificação, tá? De outra maneira, se tu bem diz com espírito, 14, 16 e 17, né? Dirá o que ocupa o lugar do indouto, amém. Sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que diz, então quer dizer, nós temos que orar em espírito sim, mas tem que haver um intérprete para revelar o indulto que não conhece, até mesmo nós que não conhecemos. Isso chama-se profecia. Nós oramos em espírito, nós louvamos a Deus, nós adoramos a Deus com a nossa língua estranha. Atualidade, a promessa de ser batizado no Espírito é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos, em todos os lugares, em todas as eras, inclusive essa. Olha, eu ia falar uma palavra que eu nem sei, não consigo dizer, mas é de atualidade, do início, é de agora. Ainda tem a língua estranha entre o povo de Deus, ou as línguas estranhas entre o povo de Deus. Nem todos os crentes em Jesus são batizados, isso é verdade. Nem todos os crentes são batizados. Apesar da promessa divina, né, ser para todas as pessoas, mas todas elas têm o Espírito Santo. Nem todas são batizadas, mas todas têm o Espírito Santo. 3 sinais sobrenaturais manifestam no dia de Pentecostes: som, vento veemente e impetuoso, línguas repartidas, outras línguas, e eu ainda colocaria mais um, né? Fogo, como que de fogo, língua como que de fogo. Está ali, ó, no ponto 2, língua repartida como de fogo, falar em outras línguas e o vento impetuoso. Esses 3 sinais manifestados no dia do Pentecostes. Conclusão:
O batismo no Espírito Santo é para todas as pessoas e sua evidência são as línguas estranhas, tá? Ainda mais na conclusão nós temos aqui, deixa eu ver, não, vou abrir mais assim isso. Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. O batismo no Espírito Santo capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. O Espírito Santo é atual e concedido a quem buscar com fé, obediência, humildade e persistência. O sinal físico e visível do recebimento é falar em outras línguas. Que Deus abençoe a sua vida. Espero ter contribuído para o seu ministério, para a sua aula, para a sua vida pessoal. E nós estaremos na próxima lição comentando também a sutileza do movimento dos desigrejados. É preciso congregar? É preciso ter uma igreja? Nós vamos falar isso semana que vem, se assim o Eterno nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Deus abençoe a sua vida.